pessoal! Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre língua e identidade, ou seja, a língua que eu falo relacionada comigo. Então eu vou falar um pouco sobre a língua alemã. Bom, os costumes e as tradições passam de geração em geração. Por exemplo, até os 5 anos de idade eu só sabia falar o alemão, eu não sabia o português. Então, quando eu entrei na escola, depois eu comecei a falar o português. Só que hoje em dia ainda tem palavras que eu não sei falar em português, somente no alemão. Isso às vezes até complica um pouquinho na hora de falar com outras pessoas, né? De um modo mais formal e tal, porque às vezes não sei me expressar direito por conta disso. Em relação à cultura, a gente celebra muito ainda a Páscoa e o Natal em família, com muita comida, toda a família junta. E na Páscoa, por exemplo, algo que é muito preservado é a chegada dos tibas, para anunciar a Páscoa, né, à meia-noite, que eles vêm na porta da tua casa e começam a cantar músicas. Então é tipo uma serenata que eles fazem. Há uma oração em alemão que ela é passada de geração em geração. Muitos alemães, eles conhecem ela, a maioria pelo menos, né? Ela é assim: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Amém. Ela é passada de geração em geração, sempre foi assim na minha família. Então, o que eu posso destacar bastante é para nunca ter vergonha de falar a língua que você foi criado, a sua língua assim, que vem da família. Por muito tempo eu tinha vergonha de falar o alemão. Por quê? Por conta do sotaque, que eu tinha muito forte. Eu sofria muito bullying na escola por conta disso. Mas, assim, é algo bobo de se pensar, sabe? Hoje em dia eu vejo o quanto é importante saber outras línguas, ou como é importante manter a minha língua. Então, cada língua ela tem uma história, ela tem suas culturas, ela tem seu costume, e elas são muito ricas em conhecimento. 100 línguas e sotaques diferentes. Então agora, a minha amiga Larissa, ela vai falar um pouquinho sobre a identidade dela, identidade e a língua dela, e um pouquinho sobre a perseguição dos alemães e dos italianos. Oi pessoal, então vou falar um pouco para vocês sobre a minha dificuldade com a língua alemã, a perseguição e tudo mais. Eu não tive muita dificuldade com a língua alemã, desde pequena soube então a língua portuguesa e alemã, e para mim na escola foi tudo tranquilo, pois na época que eu entrei na escola, na verdade já foi na creche, e quando eu entrei na escola eu já sabia o português e tudo mais, já sabia as duas línguas. E ao longo do tempo eu fui aprendendo mais a língua alemã e tudo mais, as outras palavras e algumas dificuldades que eu tinha. Até hoje eu ainda tenho dificuldades em algumas palavras que eu ainda não entendo, ou alguma coisa do tipo. Eu conversei com uma pessoa, um familiar meu, ao qual quando ela entrou na escola, era uma mulher, e quando ela entrou na escola ela só sabia a língua alemã, e então gerou dificuldades para ela na escola, pois só se falava a língua alemã, e naquela época também já tinha gente que sabia o português e tudo mais. E essa pessoa ela só foi até a 4ª série, pois não existia ensino médio, só existia no local onde ela morava, só existia até a 4ª série. E também só era a língua alemã. E ao longo do tempo a pessoa foi aprendendo o português e tudo mais. Bom, é uma breve de uma explicação da perseguição para mim da língua alemã, pois eu não tive muitas dificuldades e tudo mais. Obrigada. Que veio da Alemanha na década de 40 para o Vale do Itajaí,
como imigrante e gostaria de explicar os diferentes pontos de vista e como foram recebidas aqui. Temos 13 de agosto de 49. Nós chegamos no Rio, aí eles levaram, porque o navio ficou, o nosso navio, quando nós chegamos, bem longe, porque não podia encostar. Aí levaram um navio pequeno e levaram nós para a Ilha das Flores. E lá é só alemão. Entende? Sim. Mas no navio só tinha 2 famílias alemãs. Nós e mais uma outra família. O resto é russo, polaco, húngaro e não sei o que tudo, né? Aí, quando nós saímos de lá, então só nós 2 famílias sabiam falar em alemão. Porque geralmente nós não devia junto. Mas na guerra, quando terminou a guerra, a Polônia levou meu pai de refém. Sim. Né? Porque meu pai era soldado alemão, do Hitler, entende? Sim. Aí ele estava 2 anos lá. Aí quem não aprendia a falar polonesa, eles matavam. Mas quando meu pai chegou, aí resolveu tudo. Então eles mandavam jornais de Blumenau, de Santa Catarina. Porque Santa Catarina tinha mais gente alemã. Alguns queriam lá no Paraná, Mato Grosso, Curitiba, São Paulo, assim foi. Menos gente queria lá na Santa Catarina. Né? Aí nós tínhamos que esperar, porque sempre vinha mais gente. Sim, aí tinha que esperar vir mais gente. Aí veio mais imigrantes. Aí nós tínhamos que esperar 4 semanas para encher esse navio. Aí quando chegou a nossa vez, nós ganhava comida, nós ganhava dinheiro, sabão para lavar roupa, tudo lá na Ilha das Flores. Isso é acampamento dos soldados. Só tinha galpões grandes, né? E ao redor galpões tinha pretos morando para fazer limpeza lá. Era bem organizado lá. E depois eles levaram nós para São Paulo. Depois levavam nós para São Bento, de trem. Depois de São Bento, eles levaram, porque lá nós jantamos bem, lá no São Bento. Depois eles levaram nós aqui para Blumenau, lá na escola agrícola. E nós, eu com minha irmã, nós fomos na escola. E a pequena nós tínhamos que levar junto na escola, lá no Salto Weissbach. E essa pequena, porque não era bancos assim como cadeira, assim como hoje, bem comprida. Entrava 7 pessoas. Sim. A pasta nós botamos embaixo, assim. Aí nós tínhamos que levar a minha irmã junto. Ela se sentou aqui, a outra irmã lá, e eu dei um papel para ela, ela escrevia, ficava quieta, pronto. Não incomodava mais. E a escola era alemã? Não, português. Mas as meninas sabiam alemão.